aos amados irmãos da Assembleia de Deus de Nova Canaã e Fazenda Canaã, demais irmãos e amigos que visualizarem este vídeo, saúdo-vos com a maravilhosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um prazer imenso em poder dirigir-me aos meus queridos irmãos para falar da imensa graça do nosso bondoso Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, o qual Ele nos deu para que pudéssemos, em seu santo nome, sermos chamados de filhos de Deus. Queridos, hoje é 21 de junho de 2020, é o terceiro domingo. Se nós estivéssemos reunidos no templo, hoje, terceiro domingo, estaríamos celebrando a ceia do Senhor, lá na sede, que na congregação lá da fazenda será no último domingo, no caso aí seria no próximo domingo, né? Mas, infelizmente, queridos, como nós não estamos podendo nos reunir, pelo menos no momento, e eu tenho fé no nosso Deus, que muito em breve nós estaremos livres dessa pandemia e estaremos voltando a nos reunir. E eu gostaria de, nessa oportunidade, falar rapidamente, em poucas palavras, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, hoje, que é a lição 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. E o texto áureo, Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a família aqui na terra, ela foi planejada e abençoada, né? Foi planejada e abençoada por Deus, tá? Foi Deus que planejou. Lá na eternidade, o Senhor projetou e executou. O primeiro homem na terra, o Senhor achou por bem fazer para ele uma adjutora, né? Para que estivesse ao seu lado para ajudá-lo. E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, né? E nós vemos também aqui, irmãos, que nessa lição fala que o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja, né? Em Efésios 5, 23. Já no versículo 25, tem uma recomendação da parte do Senhor, que o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, o cristão, ele desfruta da liberdade em Cristo e não será sujeito à escravidão. Lucas 2, versículo 51, também fala que Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Nós vemos aqui também, em Efésios capítulo 6, versículo 3, que diz que aos filhos que obedecem e honram seus pais, tem uma dupla promessa assegurada, né? É um mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, que prolongarei os teus dias na face da terra e será próspero. Assim, queridos, nós vemos aqui que a nossa lição, né, tem assim como verdade prática
que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, quer dizer, o marido com uma só mulher, uma mulher com só marido, né? Heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, de Deus. Agora vejamos aqui que na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, assim como está em Mateus capítulo 19, versículo 4 até o 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. E assim, nessa lição, nós podemos ver a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, nós vemos aqui a conduta do crente como marido, né? O papel do marido como líder da família, né? Ele tem que ser aquela pessoa que vai dar a provisão, né? É o provedor da família, o homem, né? Essa responsabilidade o Senhor deu para o marido, ser o provedor, né? E nós vemos aqui também, assim como o Senhor é provedor para a sua esposa, que é a igreja, o marido deve ser o provedor do lar também. Também nós vemos aqui que o amor como elemento primordial. Nós podemos até procurar saber, todas as mulheres, a primeira coisa que a mulher deseja é de quê? É de ser amada. Então, o marido deve amar a sua esposa, né? O marido deve cuidar da sua esposa. E nós vemos aqui também que a conduta do crente como esposa, a conduta da crente como esposa, né? Ela tem que se conduzir assim de uma forma que possa dar condições ao marido para de reconhecê-la como adjutora, como companheira, né? Então nós vemos esse é o conceito de submissão cristã. Quando fala conceito de submissão cristã, submissão, a própria palavra, se nós separarmos né? Missão, quer dizer, é a segunda missão. O homem, o marido tem uma missão e a mulher, ela tem o complemento da missão do homem, né? E a condição da mulher cristã. Nós vemos aqui, queridos, que na cultura judaica a mulher ocupava posição em segundo plano, né? E era como se fosse parte da propriedade do homem. Também na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores ou como escravas, né? As esposas eram escravizadas. Só que o Senhor Jesus, aqui no Evangelho de Jesus, as mulheres alçaram uma posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28. Mas cada um no seu papel. O homem no papel de homem, de marido, e a mulher no papel de esposa, né? Nós vemos aqui que ao conversar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus quebrou aqueles paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Nós encontramos isso lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Assim, a mulher cristã, ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Nós vemos aqui também que há reverência devida ao marido.
o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Muitas das vezes existem muitos maridos que ele nunca elogia a esposa, não dá uma palavra de incentivo, nada disso, né? E esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, né? Porque se o marido ele não demonstrar afeto, carinho, palavras de incentivo, de estímulo, aí depois ele quer cobrar da esposa, né? Aquilo que ele não ofereceu para a esposa. E isso não pode acontecer. Já nós vemos aqui no terceiro tópico, diz que a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Olha, é uma responsabilidade muito grande. Os pais, eles devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então nós vemos aqui, tem muita gente que às vezes quer chegar e exigir do filho, não faça isso porque não pode, isso aí não se pode fazer e tal, mas nós temos que diferenciar, tá? Temos que diferenciar assim, aquela palavra que diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, o que adianta se você não dá exemplo, você vai querer ensinar o seu filho, querer cobrar do seu filho? No caminho significa o seguinte, que você também tem que estar no caminho, você tem que ser exemplo, você tem que dar exemplo, não somente em casa, na rua, no trabalho, na igreja, seja onde for. E é uma responsabilidade. Existem muitas famílias que acham que a criança deve ser educada lá na escola ou na igreja. Não, a educação cabe ao pai e à mãe educar, né? Ambos devem educar os seus filhos. Assim, queridos, nós vemos aqui que essa palavra, eu só estou assim, fazendo assim uma exposição rápida para não ficar em branco, né? Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que a conclusão da nossa lição diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos, segundo as Escrituras, e aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Assim, eu quero dizer para todos vocês que essa lição é a penúltima desse segundo trimestre, mas é bênção pura, muito boa mesmo. E nós encontramos aqui no próximo domingo, nós temos a lição 13, terminando o segundo trimestre, que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Meus queridos, nós vemos aqui, estamos falando aqui sobre o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, e Ele deu exemplo de família. Vejam bem, como que nós podemos ser chamados de filhos, filho de Deus? Para nós sermos chamados filho de Deus, nós precisamos primeiro ouvir a palavra, crer, receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, quer dizer, reconhecer a nossa falta de condições de salvar a nós mesmos, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e procurando a obedecê-lo. Nós vemos aqui que nós passamos, o verdadeiro Filho de Deus é Jesus.
O Senhor Jesus é o Filho de Deus, conforme Ele prometeu. Quando ele pegou e revelou, lá no batismo de Jesus, quando João estava batizando, e quando estava ainda na água que foi batizado, diz a palavra que os céus se abriram e veio um foco de luz, e veio assim em forma de uma pomba e repousou, né, sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, nós vemos aqui que o único filho, João 3,16, diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é esse Filho? É Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é justamente o verdadeiro Filho de Deus, nascido de uma virgem, sem participação do homem, pela obra e graça do Espírito Santo, foi gerado no ventre de uma virgem chamada Maria, lá de Belém de Judá. E nós vemos aqui que todos nós que recebemos o Senhor Jesus, né, nós precisamos reconhecer, arrepender os nossos pecados e desejarmos ter uma vida nova, uma vida abundante, uma vida diferente, uma vida com base nos ensinamentos de Jesus, nos esforçarmos a cada dia, a cada instante, para estarmos mais assim perto do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave. O que significa jugo? Jugo significa domínio, né? E o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, as nossas enfermidades, sendo cravados todo na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue puro, carmesim, justamente para nos dar esta oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Então, passamos a ser chamados filhos de Deus através do verdadeiro Filho. Nós seremos co-herdeiros de Cristo. Jesus é o verdadeiro Filho e o dono da herança é do Filho. Nós antes éramos criatura do Senhor, mas depois que recebemos o Senhor Jesus, passamos a ser filho de Deus, porque aceitamos o sacrifício do verdadeiro Filho de Deus, que é o sacrifício de Jesus. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, Ele declarou assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu pergunto, quem são os pacificadores? São justamente aqueles que se reconciliaram com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Efésios 2, versículo 14 ao 16. E agora, se esforçam mediante seu testemunho e sua vida para levarem outras pessoas, inclusive os nossos inimigos, à paz com Deus. O Senhor Jesus, certa feita, quando falava a multidão, do lado de fora estava a sua mãe e seus irmãos, que estavam querendo falar com ele. E alguém falou a ele assim, que a sua mãe e seus irmãos estavam querendo falar com ele. Então o Senhor Jesus deu uma resposta para a pessoa que tinha lhe dado essa informação. O Senhor Jesus deu uma resposta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ali, então, ele estendeu a mão para os seus discípulos e disse: vejam aqui minha mãe, meus irmãos.
pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 46 e 50, né, está registrado essa palavra do Senhor. Também na palavra de Deus, o Senhor Jesus se identifica com vários objetos de grande valia para a vida humana. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é a porta, né? Afirma que é a porta, né? E o que é a porta? Porta é uma abertura em uma parede ao nível do chão ou de um pavimento para dar entrada ou saída. Também é uma peça de madeira ou de metal que fecha essa abertura ou com que fecham certos móveis. Em São João capítulo 10, versículo 2, o Senhor Jesus afirma: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Já no versículo 9 ele afirma assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Ele também afirmou que era pastor. O que significa pastor? No original da palavra, pastor eram todas as pessoas que se ocupavam em guardar os gados, os rebanhos de ovelhas, cabras e outros mais. Em João 10, versículo 11, ele afirma assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E afirma ainda em João 10, 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. O Senhor Jesus também se identificou como pedra. Quando ele afirmou em Mateus capítulo 16, versículo 18, parte B, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, ele estava falando sobre ele, né? Sobre esta pedra. Em Mateus 21, versículo 42, o Senhor Jesus também falou assim: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, e foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Senhor Jesus, queridos irmãos, o Senhor Jesus, então, Ele é a pedra, Ele é a porta. Quem entrar pela porta, o Senhor Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor Jesus é a porta da salvação. A palavra de Deus diz o seguinte: que não há outro nome a ser dado, nem no céu nem na terra, que o homem possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus. Então, Ele é a porta que conduz à salvação, mas também Ele é a pedra, que Ele mesmo disse o seguinte, que Ele mostrava, Ele fazia uma comparação aos homens, ao homem prudente, né? Todo aquele que ouve a palavra, a minha palavra, e as pratica, eu comparo ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha. Então, quem é a rocha é o Senhor Jesus. Nós temos que construir a nossa fé, a nossa vida espiritual sobre Jesus. Não existe outro nome, né? E aquele homem imprudente é aquele que ouve as palavras, suas palavras, as palavras do Senhor, e não as pratica. É o homem prudente que constrói a casa sobre a areia. Tem muita gente que ouve a palavra, gostei, eu estou satisfeito e tal, mas na hora de seguir o Senhor Jesus, ele não quer. Então, queridos, vamos prestar bem atenção e vamos procurar a servir o Senhor Jesus, né? Nos esforçando
nos preparando a cada dia, a cada instante, procurando observar mais a palavra. O Senhor Jesus também ele afirmou o seguinte: aquele que quiser vir depois de mim, renuncie-se a si mesmo a cada dia e toma sua cruz e siga-me. O que é cruz? Essa cruz significa o seguinte: sacrificar. Vamos sacrificar os nossos desejos, aquilo que não faz bem à nossa alma, aquilo que realmente vai nos separar de Deus, do amor de Deus. Vamos crucificar os nossos gênios, que todos nós somos humanos, nós temos os nossos gênios, temos que crucificar os nossos gênios, né? As nossas vaidades, os nossos desejos que não são de Deus, todos aqueles desejos que não são de Deus, nós temos que sacrificar. E eu tenho certeza, queridos, que nós seremos muito abençoados. Assim, eu quero dizer para os queridos irmãos, aqueles, porventura, se tem alguém ainda que não reconheceu Jesus como Senhor de sua vida, e está ouvindo, gosta, frequenta a igreja, ou ouve os programas, assiste as lives, né? Mas não tomou uma decisão, lembre-se, você procura construir a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha que é Jesus. Reconheça Jesus como Senhor de sua vida, arrependa dos seus pecados e procura servi-lo, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Preparemos, amém? Que Deus abençoe. E agora, neste momento, eu quero orar por vocês, todos vocês. Senhor Jesus, eterno Pai que estás nos céus, eu agradeço a Ti por esse momento de estar, meu Pai, compartilhando a Tua palavra com os Teus filhos, e eu quero pedir uma bênção para todos eles, todos os Teus servos, de Fazenda Canaã, de Nova Canaã, outros irmãos e amigos, porventura, Senhor Deus, que assistirem este vídeo. Abençoa-os, ó Deus, da vida e da saúde. Meu Senhor Deus, visita os Teus servos que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Deus, que estão passando por dificuldade, por problemas, ó Pai. Dá força, Senhor Deus, protege, Senhor. Visita os Teus filhos, ó Deus, que estão também, meu Senhor, nos leitos, aquelas pessoas de idade, meu Senhor. Tem misericórdia. Guarda, Senhor Jesus. Meu Deus, fortalece. Livra-nos, ó Deus eterno. Liberta-nos, ó Deus, dessa pandemia, meu Pai. Meu Deus, e que possamos voltar a nos reunir, meu Deus, no templo, meu Deus, para cultuarmos, para louvarmos, prestarmos culto de louvores a Ti. Senhor, abençoe e guarda. Eu rogo a Ti estas bênçãos, em nome santo de Jesus, agora para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus que agora juntamente dizem comigo. Amém.